Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Resumos Legais. Na aula de hoje nós vamos estudar a Lei 8.142 de 1990, que vai tratar sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e das outras providências. Antes de avançar, eu peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe e curta este vídeo. Você pode colaborar com o crescimento do canal acessando o QR Code ao lado. Você também pode adquirir o PDF de questões de conhecimentos gerais, que está no link da descrição deste vídeo, para que você possa ter acesso a mais de 90 questões selecionadas a partir do edital do Concurso Nacional Unificado. Então, saia na frente da concorrência com o nosso PDF de questões selecionadas especialmente para você. Avançando agora, estudando esta lei que não é longa, nós vamos ter o seguinte. Ela tem por base a Constituição Federal e também tem por base a Lei 8080 de 1990, que nós já estudamos, tem vídeo aqui no canal tratando sobre esta Lei 8080, certo? Mas vamos lá. É importante saber que, enquanto a Constituição Federal trata a participação da comunidade como diretriz, a Lei 8080 de 90 vai tratar da participação da comunidade como princípio. Então, só para efeitos de esclarecimento, caso a sua prova venha a confundir esses conceitos, lembre, a Constituição vai tratar a participação da comunidade no que se refere ao SUS como diretriz, enquanto a Lei 8080 vai tratar dessa mesma participação da comunidade no que diz respeito ao SUS como princípios. Avançando, nós vamos agora para o artigo 1º da lei, que vai dizer o seguinte: cada esfera do governo vai ter no seu âmbito, no que diz respeito ao Sistema Único de Saúde, instâncias colegiadas que vão tratar sobre matérias relacionadas ao SUS. Nós temos aqui Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. Então, nós temos aqui que cada esfera do governo terá estas instâncias em seus respectivos âmbitos. A esfera federal, municipal e estadual terão essas instâncias colegiadas chamadas de Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. Por ser um conteúdo tão cobrado em prova e bastante recorrente, eu trouxe aqui uma tabela para facilitar a compreensão. Então, nós temos aqui de um lado a Conferência de Saúde, lá do parágrafo 1º, e do outro lado o Conselho de Saúde, do parágrafo 2º. Enquanto a Conferência de Saúde vai se reunir a cada 4 anos, o Conselho ele tem caráter permanente e deliberativo. Enquanto a Conferência de Saúde ela é composta por representação de vários segmentos sociais, e a lei diz apenas isso no parágrafo 1º, o Conselho ele é composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e também por usuários. Enquanto a conferência tem por finalidade avaliar a situação da saúde e propor diretrizes para a formulação de políticas de saúde, o conselho vai ter como finalidade a formulação de estratégias e o controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Então, nós temos aqui especificado em cada quadro aspectos relacionados à conferência e aspectos relacionados ao Conselho de Saúde. Avançando mais, aqui no parágrafo 3º, o Estado e o município terão representação lá no Conselho Nacional de Saúde. Como isso é feito? O parágrafo 3º diz que, por meio do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, lembrando, o CONAS, ele é a representação do Estado, certo? Enquanto o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que é a representação dos municípios, ambos, tanto Estado como município, terão representação no Conselho Nacional de Saúde por meio desses conselhos que eu já havia falado, né? O CONAS e o CONASENS. Avançando mais, a representação dos usuários dos conselhos de saúde e conferência será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. E isso está lá na Resolução 453 de 2012. E nós teremos também que a organização e as normas de funcionamento das conferências e dos conselhos de saúde serão definidas em regimento próprio, aprovadas pelos respectivos conselhos. Vamos agora para um outro item que também é muito cobrado nas provas de concurso, que estão aqui no artigo 2º da lei, que é em relação aos recursos do FNS, que é o Fundo Nacional de Saúde, e o artigo 2º vai dizer como serão alocados estes recursos. Então, no inciso 1º, nós temos a alocação desses recursos com despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta.
Antes de avançar para o inciso segundo, é importante destacar que despesas de custeio, elas estão relacionadas a gastos que são diários, por exemplo, manutenção da instituição, né, compra de material, pessoal, contratação de serviços, são aqueles gastos mesmos corriqueiros. Enquanto que despesas de capital estão relacionadas a despesas com equipamentos e com materiais que são permanentes, certo? É importante fazer essa distinção. O inciso segundo diz que os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional, também com investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério de Saúde. Em relação a esse plano quinquenal, são aqueles que estão voltados para fortalecer a infraestrutura da saúde, para disponibilizar serviços primários, também para fortalecer a eficiência e a eficácia dos serviços de saúde. E, por fim, cobertura de ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e o Distrito Federal. Vamos ver, então, como o artigo 2º é cobrado no concurso. Temos aqui uma questão de 2024 da banca FAO, que diz o seguinte: a respeito da Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde e da outras providências, em seu artigo 2º, aponta como os recursos do Fundo Nacional de Saúde, FNS, serão alocados. Assim, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta. Item 1. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, FNS, serão alocados como despesas de custeio e de capital, correto, até aqui correto, do Ministério do Planejamento. Não, nós vimos que é do Ministério da Saúde. Então, aqui, quando inseriu o Ministério do Planejamento e da Educação, já tornou a alternativa incorreta, tornou o item incorreto, né? Item 2. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, FNS, serão alocados como investimentos previstos em lei orçamentária, correto, de iniciativa do Poder Legislativo, correto, e aprovados pelo Congresso Nacional, correto também. Terceiro, os recursos do Fundo Nacional de Saúde, FNS, serão alocados como investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde. Nós vimos que o plano quinquenal é aquele que vai tratar de infraestrutura, né, de melhoramento em relação à efetividade e eficiência dos serviços de saúde, e assim vai. Então, correto também. E próximo item, os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal. Correto, nós estamos aqui diante do gabarito. Letra A é o item 2, 3 e 4, letra D de dado. O parágrafo único, aqui ainda do artigo 2º, vai dizer que quando os recursos do Fundo Nacional de Saúde que forem alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, pelos estados e pelo Distrito Federal, eles deverão ser destinados às redes de serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de saúde. Então, o inciso 4º do artigo 2º ainda tem mais um desdobramento aqui no artigo 3º. São aqueles recursos que são repassados aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios com a finalidade de ações e serviços de saúde nesses entes, né, nesses entes federativos. Então, o artigo 3º vai dizer que estes recursos serão repassados de forma regular e automática, mas seguindo os critérios previstos lá no artigo 35 da Lei 8080 de 90, que eu trouxe aqui para vocês, para a gente fazer um lembrete. O artigo 35 vai dizer que esses repasses serão feitos conforme os critérios do perfil demográfico da região, perfil epidemiológico da população, características quantitativas e qualitativas da rede de saúde, desempenho técnico, econômico e financeiro do período anterior, níveis de participação do setor de saúde nos orçamentos estaduais e municipais, previsão do plano quinquenal de investimentos da saúde, ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas do governo. Então, os recursos serão passados, sim, para estados, para Distrito Federal e para o município de forma automática e regular, mas obedecendo a estes critérios que nós já estudamos quando falamos sobre a Lei 8080 de 90 aqui no canal. Em relação ao parágrafo 1º, é importante destacar que ele faz referência ao parágrafo 1º do artigo 35 da Lei 8080 de 90, porém ele foi revogado, ele não está mais
em vigência. O segundo vai dizer que 70% dos recursos referidos neste artigo serão repassados aos municípios, enquanto que o resto vai para os estados. O parágrafo 3º vai dizer que os municípios poderão estabelecer consórcio, nós já falamos isso quando tratamos da Lei 8080 de 90, para execução de ações e serviços de saúde, remanejando entre si parcelas de recursos previstos no inciso 4º do artigo 2º desta lei. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Resumos Legais. Na aula de hoje nós vamos concluir o que nós iniciamos na aula anterior, que foi o estudo sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, e nós estávamos estudando a Lei 8.142 de 1990 e suas atualizações e suas alterações. Este conteúdo está no eixo temático 2 do bloco 4 do Concurso Nacional Unificado. Então, acompanhe a aula de hoje para que você possa compreender do que trata esta lei. Antes de avançar, colabore com o canal acessando o QR Code aqui do lado. Você pode contribuir com qualquer valor que você já vai estar cooperando com o crescimento do nosso canal. Você também pode colaborar comprando o nosso PDF de questões de conhecimentos gerais, acessando o link aqui da descrição deste vídeo. E detalhe, como nós já estamos na reta final para o concurso nacional unificado, você vai ter um desconto especial no nosso PDF. O nosso PDF, ele tem questões que foram selecionadas a partir do edital. Então, acompanha, clica no link, adquira seu PDF e saia na frente da concorrência treinando as questões de conhecimentos gerais. Você sabia que muitas pessoas ficam fora do concurso, deixam de ser aprovada porque ignoram as questões de conhecimentos gerais? Mas quem acompanha os nossos vídeos não é assim, não fica de fora, dá a devida importância para a área de conhecimentos gerais e garante a sua aprovação. Então, vamos lá ao conteúdo de hoje. Vamos rever aqui dois itens que são fundamentais para a prova do Concurso Nacional Unificado no que diz respeito à Lei 8.142 de 1990, que é a diferença entre a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Conforme nós vimos na aula anterior, conferências são reuniões. Por serem reuniões, elas têm uma periodicidade na qual elas são convocadas. Isso ocorre a cada 4 anos. Detalhe, para a convocação dessas conferências, nós vamos ter aqui a iniciativa do Poder Executivo, se for uma reunião ordinária. Se for uma reunião extraordinária, o Poder Executivo também pode convocar, mas também o Conselho de Saúde pode convocar uma reunião extraordinária. O Conselho, ele tem como objetivo formulação de estratégias no que diz respeito à saúde. Ele é composto pelo governo, por prestadores de serviço, por profissionais e usuários também dos serviços de saúde, certo? Em relação à convocação, diferentemente do que ocorre lá na conferência, que é a cada 4 anos, o conselho não precisa de convocação. Por quê? Porque ele é permanente. Então, por ser permanente, não é necessário convocações de reuniões para que ocorram as devidas atividades do conselho, certo? Avançando para o conteúdo da aula de hoje, se você ainda não viu a primeira parte desta aula, acessa o link aqui abaixo que você vai ter acesso a ela, certo? Então, nós paramos na aula anterior no artigo 3º, finalizamos o artigo 3º e agora vamos para o artigo 4º, que diz o seguinte: para receberem os recursos de que trata o artigo 3º desta lei, os municípios, os estados e o Distrito Federal deverão contar com... Eu trouxe aqui embaixo qual era o teor do artigo 3º, que dizia respeito aos recursos que seriam passados de forma regular e automática para estados, para o Distrito Federal e para os municípios. Porém, o artigo 4º vai dizer agora que para que ocorra este repasse de recursos, são necessários alguns critérios que nós vamos acompanhar a partir de agora. Primeiro critério, é importante que estes entes tenham fundos de saúde, porque o repasse ele é feito de um fundo para outro, de um fundo da União para os fundos do município, do estado e do Distrito Federal. Então, ter um fundo em cada ente é essencial para que ocorra esse repasse. Outra coisa, estados, municípios e Distrito Federal deverão ter também conselhos de saúde. Sim, estes conselhos que nós acabamos de ver aqui, informações sobre eles. Lembrando, ele tem como objetivo formulação de estratégias voltadas para a saúde. E estes conselhos de saúde devem ter composição paritária, de acordo com o decreto 99438 de 1990. Outro item que é indispensável para o repasse de recursos é o plano de saúde. O plano de saúde aqui diz respeito ao planejamento, a esse planejamento do que será feito com os recursos, de como será feito, onde ele será aplicado. Próximo item, relatório de gestão que permita o controle. Aqui nós estamos diante da prestação de contas, sim. Se o ente vai receber recursos da União, ele deve prestar contas do que será feito. E
Próximo item, contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento, o destino dos fundos, onde serão aplicados os fundos recebidos. E, por fim, comissão de elaboração do plano de cargos, carreira e salários, previsto prazo de 2 anos para sua implantação. Aqui nós estamos diante de um item de fundamental importância, porque trata da valorização dos profissionais. Agora veja o que diz o parágrafo único. O parágrafo único aqui diz que, caso municípios, os estados ou o Distrito Federal não contem com esses elementos aqui que são indispensáveis para o repasse dos recursos, o recurso não vai deixar de ser destinado para esses entes, simplesmente pelo fato de que eles não têm os requisitos necessários. Mas o que vai acontecer? O recurso será repassado para o ente superior, imediatamente superior, para que ele possa fazer o destino correto. Então, nós temos aqui no parágrafo único, o não atendimento pelos municípios, ou pelos estados, ou pelo Distrito Federal dos requisitos estabelecidos neste artigo, implicará em que os recursos concernentes sejam administrados respectivamente pelos estados ou pela União. Então, nós temos o seguinte: se os municípios não dispuserem destes requisitos aqui necessários para o repasse dos recursos, então o estado vai fazer a administração desses recursos para os municípios. Se o estado não tiver estes requisitos aqui imprescindíveis para o repasse dos recursos, então a União vai fazer a administração destes recursos que seriam destinados para o estado, mas com o fim de aplicar no estado, certo? Então, o parágrafo aqui está nos dizendo o seguinte: caso o item não tenha os meios necessários, porque não tem os requisitos pedidos pela lei, o ente imediatamente superior faz a administração para ele daqueles recursos até que ele regularize a sua situação, ok? Aqui nós temos as informações finais dos últimos artigos da lei, que são apenas 7 artigos. É o Ministério da Saúde, mediante portaria do Ministro do Estado, autorizado a estabelecer condições para a aplicação desta lei. Artigo 6º, entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º, revogam as disposições em contrário. Eu trouxe aqui para vocês questões voltadas para o assunto, para que a gente possa treinar mais ou menos, ver se ficou alguma coisa por esclarecer. Aqui é da banca Unicentro, que diz o seguinte: a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, estabelece diretrizes para a organização da rede de atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, dispõe sobre a organização das ações de vigilância epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações, estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças, não. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros da área da saúde. Estamos aqui diante do gabarito letra C. E letra D dispõe sobre condições para promoção, proteção e recuperação de saúde. Nós vimos que não é isso. Aprova a política de promoção de saúde da outras providências, também não. Gabarito letra C. Vamos para a próxima. Próxima questão, de 2023, da banca Funatec, diz: em relação à Lei 8.142 de 1990, é correto afirmar, letra A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 5 anos? Errado, nós acabamos de ver que é a cada 4 anos, enquanto que o Conselho não tem essa previsão, né, de periodicidade de reuniões, porque a conferência é uma reunião, enquanto que o Conselho não é, ele tem caráter permanente. Letra B. Dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. Na verdade, nós estamos aqui diante do que diz a Lei 8080 de 1990 e não diz respeito à lei que nós estamos estudando agora, Lei 8.142. Letra C. As conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Estado? Não, incorreto. Nós acabamos de ver que são definidas pelos seus regimentos internos. E letra D, que é o nosso gabarito, diz: o não atendimento pelos municípios, ou pelos estados, ou pelo Distrito Federal, dos requisitos estabelecidos neste artigo, implicará em que os recursos concernentes sejam administrados, respectivamente, pelos estados e pela União. Ou seja, nós acabamos de ver, né, que este aqui é o nosso gabarito, mas o artigo não vai dizer que os recursos não serão repassados, mas apenas que eles serão administrados por outro ente. Gabarito aqui, letra D. Questão de 2019 da banca Crescer Consultorias. Temos o seguinte: segundo a Lei 8.142 de 1990, não está correta. Nós estamos aqui diante de uma afirmativa incorreta, que diz, letra A: as conferências de saúde e os conselhos de saúde
terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho, correto? Nós acabamos de ver que esta organização e normas de funcionamento são definidas por regimento próprio. Letra B. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 2 anos? Não, nós acabamos de ver que as conferências vão se reunir a cada 4 anos e não 2 anos. Estamos aqui diante do gabarito letra B, mas vamos analisar a letra C. A representação dos usuários dos conselhos de saúde e conferência será paritária, sim, nós acabamos de ver isso, né? Em relação ao conjunto dos demais segmentos, correto? E letra D, o Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua em formulação de estratégia e no controle de execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. Perfeito! Estamos diante aqui de uma alternativa correta. Pessoal, antes de finalizar, muito obrigada a você que assistiu até aqui. Lembrando que nós temos um PDF de questões de conhecimentos gerais com mais de 90 questões selecionadas a partir do edital do Concurso Nacional Unificado e você tem acesso a ele clicando aqui no link desta descrição, certo? Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Compartilhe este vídeo com o seu colega que também está se preparando para o Concurso Nacional Unificado. Afinal de contas, são muitas vagas e você só precisa de uma que é a sua. E candidato que estuda não precisa ter medo de concorrência. Muito obrigada e até o próximo vídeo.